Vinha, também quero ver a estreia desse jogador. No Palmeiras foi muito bem, na Europa acabou circulando muito e deu essa declaração polêmica sobre o Palmeiras. Poderia não ter falado nada, né? Poderia ter evitado, né? Deixa pra lá. E aí ele fala também na apresentação dele. Quando é para os times paulistas é assim, né? Ah, poderia ter deixado quieto, né? Agora quando é contra o Flamengo, daí, nossa, vocês viram o que ele falou? É totalmente invertido as coisas, né, cara? Para quem não acompanhou, olha só o que ele disse, porque tá no Flamengo, tá começando uma nova história no futebol, mas foi perguntado e não se escondeu, respondeu na lata a história do Palmeiras e o que ele falou lá no passado. Se liga. A pergunta que me fizeram foi essa, eu respondi o que eles queriam escutar. Eu não gosto tampouco de brigar com a imprensa, sempre respondo tudo para que fiquem tranquilos e foi isso que eu contestei. Eu fico tranquilo, que eu fiz o melhor para mim e para... Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, eu vou trazer aqui um corte especial do programa Jogo Aberto da Band. Link na descrição como créditos. Canal aqui do YouTube, canal Jogo Aberto. Temos a provável escalação do Flamengo. Flamengo que tem muitos desfalques, principalmente no meio de campo, tá, galera? Então é o seguinte, vamos falar sobre este jogo, vamos falar da repercussão da entrevista do Matias Vinha ontem, que falou que só jogaria no Palmeiras, né, antes de viajar para Roma. E daí ontem ele respondeu na entrevista coletiva que falou o que a imprensa queria ouvir. E isso deu uma cutucada geral aí nos palmeirenses, galera. Tá muito bom o vídeo, assista até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada, valeu? Hoje tem Mengão em campo! Vá pro vídeo, simbora! Ô, Dedê, o carnaval já era, já foi, mas o Rio de Janeiro, a festa continua pro Campeonato Carioca, evento da Band. E hoje tem jogo ao vivo, tem Flamengo e tem Boa Vista. E adivinha, se tem evento, a gente vai pro Maracanã. Lá está o nosso Thiago Carvalho. Thiago, pra você, aquele bom dia, uma ótima terça-feira. E a nação rubro-negra naquela expectativa por goleada, excelente apresentação, pros reforços mostrarem a cara finalmente, não é mesmo? Exatamente. Muito bom dia, Renata, Denilson. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Já estamos no Maracanã, afinal, às 9h30 da noite tem Flamengo, recebe o Boa Vista. A partida é importante até porque o Flamengo pode garantir hoje a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, que dá uma tranquilidade aí, com 2 jogos ainda de antecedência para esse final da Taça Guanabara. E além disso, pode recuperar também a ponta da tabela, né? Na última rodada, o Flamengo assumiu a liderança, mas como o Fluminense já entrou em campo pela 9ª rodada, reassumiu essa ponta que hoje o Flamengo pode recuperar depois de jogar contra o Boa Vista. Agora, uma vitória do Flamengo classifica o Flamengo para a semifinal do Campeonato Carioca e, de quebra, classifica também o Fluminense. Lembrando que os dois se enfrentam aí no próximo final de semana, no clássico aí no Fla-Flu, tão esperado pelos torcedores aqui do Rio de Janeiro. Agora, do outro lado, o Flamengo tem o Boa Vista hoje e o Boa Vista ainda tem o sonho de chegar nesse G4 do Campeonato Carioca. O Boa Vista tem 12 pontos, é o 7º colocado na tabela, mas uma vitória hoje pode fazer com que o Boa Vista ultrapasse a Portuguesa e o Botafogo, levando o Boa Vista à 5ª posição e apenas um pontinho do Vasco, que é o último time entre os 4 primeiros colocados ali nessa tabela do Campeonato Carioca. Para hoje, o Flamengo tem alguns desfalques, principalmente no meio de campo. Gerson, Alan, Pulgar ainda vai ser reavaliado e o Tite está quebrando a cabeça para montar esse time do Flamengo logo mais às 9h30 aqui no Maracanã. Lembrando, é claro, a transmissão é na tela da Band, narração do Rob Porto, comentários do Bebeto e do Atirson. E a gente preparou uma matéria especial para falar todos os detalhes desse jogo, vocês acompanham agora. Há quase um mês no Flamengo, Vinha foi apresentado oficialmente como jogador rubro-negro nesta segunda-feira. Eu vim aqui para ganhar. Vim aqui para ganhar, gosto de ganhar, de competir. E nessa equipe não tinha como. Essa é a maior motivação. A motivação mais grande é isso aí. O lateral estava em processo de transição de uma lesão no joelho, sofrida em dezembro, quando ainda defendia o Sassuolo da Itália. Para contar com o jogador, o Flamengo desembolsou uma quantia de 42 milhões de reais, junto à Roma, valores que ainda podem aumentar em caso de metas atingidas. Logo nas primeiras palavras, resposta ao ex-clube, Palmeiras. A quem Vinha disse que seria a única equipe a defender no Brasil. Não mudou nada. A pergunta que me fizeram quando eu fui embora já... Não muda nada.
A pergunta que me fizeram quando fui embora, já respondia sozinho. A pergunta que me fizeram foi essa e respondi o que queriam escutar. Não gosto de brigar com a imprensa. Sempre respondo tudo para que fiquem tranquilos e foi isso que aconteceu. Fiz o melhor para mim, para minha família e estou feliz de estar aqui no Flamengo. Para mim e para minha família, estou contente de estar aqui no Flamengo. Cara, os palmeirenses ficaram putos, ficaram furiosos com essa resposta do Matias Vinha. As próximas respostas ficam para dentro de campo. Logo mais, contra o Boa Vista, fechando a 9ª rodada do Campeonato Carioca, o uruguaio vai poder defender a camisa do clube pela primeira vez. Para essa partida, Tite coleciona desfalques. De contrato renovado até dezembro de 2028, Fabrício Bruno deve ser poupado. O meio de campo é o setor que mais preocupa. Com uma virose, Pulgar será reavaliado. Gerson se recupera de dores abdominais. Nossa. Teve uma infecção constatada e, caso passe por cirurgia, pode perder as últimas rodadas do campeonato estadual. Meu Alan Deus, hein? está com dengue. E a boa notícia fica pelo retorno de De La Cruz. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela na lateral direita, Davi Luiz e Léo Pereira na dupla de zaga, com Ayrton Lucas fechando o setor defensivo. Igor Jesus, De La Cruz e Arrascaeta fazem o meio de campo, com Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro no ataque. O jogo de hoje pode definir a classificação do Flamengo para a semifinal do Campeonato Carioca. Com 18 pontos somados, o rubro-negro precisa apenas da vitória para garantir a vaga e voltar à liderança do campeonato. A bola rola às 9h30 da noite e você assiste a tudo ao vivo aqui na tela da Band. Do outro lado, o Boa Vista ainda sonha com o G4. Hoje na 7ª posição, com 12 pontos, a equipe de Saquarema vê em uma vitória a oportunidade de ultrapassar a Portuguesa e o Botafogo, ficando a 1 ponto da zona de classificação. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria do Flamengo segue sonhando com Léo Ortiz. O zagueiro do Bragantino é alvo do clube desde o início da janela de transferências. Já se mostrou motivado a desembarcar no Rio de Janeiro. As partes negociam valores. O Flamengo oferece cerca de 6 milhões de reais pelo jogador. E apesar das conversas continuarem, Marcos Braz não vê argumentos para se animar. A vontade do jogador foi explícita, até por ele. Ele já externou isso, inclusive, para os dirigentes do Bragantino. A gente agradece a escolha dele, a gente agradece o entendimento de que para a carreira dele a vinda para o Flamengo seria importantíssima, mas a gente também respeita e muito a posição do Bragantino. Até lá, essa e outras novelas ainda devem render capítulos em vermelho e preto. Bom, eu realmente olho para essa escalação do Flamengo, para o banco de reservas, para as possibilidades. Tem o Léo Ortiz ainda, que a negociação nunca se encerra com o Bragantino. E fico impressionada, o poder de fogo do Flamengo, financeiro, de acertar os nomes que o Tite precisa, de hoje ter um elenco com 2 posições definidas, um titular e um reserva, e de muita qualidade. Mas ainda não vi um espetáculo neste ano do Flamengo. Não chegamos naquele ponto em que as goleadas são tão convincentes assim. O Tite está trabalhando, deve atingir essa maturidade da equipe, do coletivo, mas por enquanto a gente está só na expectativa. E o Vinha, também quero ver a estreia desse jogador. No Palmeiras foi muito bem, na Europa acabou circulando muito e deu essa declaração polêmica sobre o Palmeiras. Poderia não ter falado nada, né? Poderia ter evitado, né? Deixa pra lá. E aí ele fala também na apresentação dele. Quando é para os times paulistas é assim, né? Ah, poderia ter deixado quieto, né? Agora quando é contra o Flamengo, daí, nossa, vocês viram o que ele falou? É totalmente invertido as coisas, né, cara? Primeiro que assim, como jogador não tem nada que falar, né? Ele passou pelo Palmeiras, assim, assumiu a responsabilidade de uma tal forma. O Palmeiras foi até inteligente e assertivo quando traz o Piquerez, que também hoje é a titular absoluto da posição. Ele vai ter uma briga boa, Vinha, né? Porque o Ayrton Lucas tá jogando bem, por incrível que pareça. A gente falou aqui no comecinho da contratação dele, né? Que o Ayrton Lucas ia ter alguma dificuldade. Parece que ele tá mais motivado ainda, lutando pela posição. E hoje, honestamente, o Ayrton Lucas é o titular pelo desempenho dele. Mas ele olha pro lado, ele vê o Vinha, que se deixar jogar, ter sequência, de repente toma até a posição. E em relação à declaração,
Diz o cara vai naquela famosa, vou fazer uma média com o torcedor, né? Ah, só jogo no Brasil, só jogo no Palmeiras. O mundo girou e ele tá num gigante do futebol brasileiro. Agora, para quem não acompanhou, olha só o que ele disse, porque tá no Flamengo, tá começando uma nova história no futebol, mas foi perguntado e não se escondeu, respondeu na lata a história do Palmeiras e o que ele falou lá no passado. Se liga. Você teve uma boa passagem aqui no Brasil, né? Que teve uma história importante no Palmeiras. Chegou até a dizer que se voltasse para o Brasil seria para jogar pelo Palmeiras. Eu queria saber o que te fez abrir o coração para escutar o Flamengo, se foi o Arrascaeta, se foi a diretoria. O que fez a sua cabeça mudar para vir aqui para o Flamengo? Eu acho que não mudou nada. A pergunta que me fizeram quando eu fui embora já respondia sozinha. E a resposta foi essa. A pergunta que me fizeram foi essa, eu respondi o que eles queriam escutar. Eu não gosto tampoco de brigar com a imprensa, sempre respondo tudo para que fiquem tranquilos e foi isso que eu contestei. Eu fico tranquilo, que eu fiz o melhor para mim e para... Tá, e o que ele disse é o seguinte, quando ele saiu do Palmeiras, ele deixou aquela promessa de que não jogaria em outro clube do Brasil e que, se um dia tivesse que retornar, seria o Verdão. E agora ele disse que respondeu aquilo que pediram para ele responder. Então, fica essa deixa. Quis fazer a média, né, Luirão? Quis fazer a média. É óbvio que até serve de experiência para os jogadores, enfim, os que estão aí em atividade, principalmente os mais jovens, né? O futebol ele é muito dinâmico, a gente está mostrando já a prévia do time do Flamengo, o timaço do Flamengo. Mas essa questão de, só vou jogar nesse time, não vou jogar naquele time mais, eu vou voltar pro Brasil para aquele tal. O mundo gira muito, o mundo da bola ele gira muito. As oportunidades estão sempre aí surgindo e é mais um jogador, né? O Tite, por exemplo, tinha falado que não seria técnico depois que ele saiu da seleção do ano passado e na reta final ele assumiu o Flamengo. É muito dinâmico o futebol. A verdade é que muitas vezes na hora você tem um sentimento, mas depois você muda de ideia e aí tem que explicar, porque tá ali, tá gravado hoje, qualquer coisa as pessoas vão lá e buscam a vida e enfim. E tem coisas que aconteceram no passado e que hoje no presente não tem mais significado. Exatamente. E as pessoas têm que aprender também que momentos são diferentes para cada um. Agora, o que não muda é a qualidade do Flamengo. Essa tá presente direto. Por exemplo, o Rossi, hoje titular absoluto, ganhou a posição do Matheus Cunha. O Varela também está bem estabelecido ali na direita. O Davi Luiz e o Léo Pereira, a zaga... O Davi Luiz não é o titular, é o Fabrício Bruno, mas é um jogador que eu acho que o Tite também quer olhar, quer ver, testar mais, porque tem experiência importante. Você comentou sobre o Ayrton Lucas, que é um titular absoluto, principalmente depois que o Felipe Luiz se aposentou, não é? Mas agora tem a concorrência do Vinha. Que sombra. E que sombra, que concorrência. O Igor Jesus é um garoto, ainda foi muito elogiado pelo César Sampaio e pelo Tite. E ele está substituindo o Pulgar, que é titular hoje, incontestavelmente. E aí, Arrascaeta e De La Cruz, o Gerson está se recuperando aí de um problema até urinário, digamos assim, uma infecção urinária, não é? E o Luiz Araújo, junto com o Cebolinha e o Pedro, o trio de ataque. E lembrando que muita gente está pedindo Bruno Henrique, Gabigol, fica toda hora ali como outra sombra. O time do Flamengo, ele tem muita qualidade, tem muita efetividade e o Tite deve estar realmente hoje quebrando a cabeça para decidir quem são os 11 melhores. Quem são os 11 melhores, isso... Em outro patamar. Outro patamar, isso aumenta essa competição interna, né, para a busca de uma titularidade dentro de um time tão qualificado quanto o Flamengo. Hoje a discussão do Flamengo é fazer um jogo vistoso, porque o equilíbrio, eu acho que o Tite conseguiu alcançar esse equilíbrio. Você vê que é um time que não toma gol, marca gols e não toma gols, então é um time muito mais equilibrado. E hoje as pessoas falam, poxa, a gente não viu ainda o Flamengo fazer um grande jogo, um jogo vistoso. Resultado muito positivo até esse momento, então acho que a busca do Tite, a princípio ele conquistou, que é esse equilíbrio dentro do elenco do Flamengo, dentro do time do Flamengo. Agora tem que tentar de alguma forma fazer o time jogar da forma que o torcedor flamenguista principalmente gosta. Bom, o Flamengo já começou o ano com tudo, o torcedor está acreditando, confiando demais nessa equipe, diferentemente do Corinthians, que passou pela turbulência, pelo caos. Já que a Renata Fã terminou falando do Corinthians, eu vou trazer um vídeo especial aqui hoje do Augusto Melo. Cara, me aguardem, galera, preparei o antes e o depois do que ele falou sobre Gabigol. Um vídeo especial, vocês vão gostar, tá bom? Vamos tirar onda, vamos tirar um sarrinho aí do Augusto Melo, presidente do Corinthians.
Muito bem, vamos falar aqui então da provável escalação do Flamengo para pegar o Boa Vista hoje às 9h30 da noite. A bola rola na tela da Band, tá bom, galera? A provável escalação tem Rossi, Varela, Davi Luiz e Léo Pereira, junto com Ayrton Lucas formando o nosso sistema defensivo. No meio de campo tem Igor Jesus, De La Cruz e Arrascaeta, e lá na frente Luiz Araújo com Everton, Cebolinha e Pedro. Cara, o que acontece, hein? Eu tava vendo aqui, a bruxa tá solta agora nessa semana, galera, porque veja bem, Fabrício Bruno é poupado também, muitas coisas acontecendo, cara. E isso implica na escalação do time. Ó, Flamengo e Boa Vista, onde assisti horários e escalações. Temos aqui a matéria do GE, às 9h30 da noite, né? Horário de Brasília, o jogo no Maracanã. Vamos pegar aqui, ó, transmissão Band Esportes e canal Gold no YouTube. Invicto em 2024. O Flamengo chegou a assumir a liderança da Taça Guanabara na rodada passada, mas viu o Fluminense o ultrapassar ao jogar no sábado, enquanto o rubro-negro folgou no fim de semana. E agora, hein? Agora os comandados de Tite têm a chance não só de retomar a ponta com uma vitória simples, né, de 1-0, já deixa o Flamengo aí na ponta da tabela de novo, liderando a Taça Guanabara, mas também se garantir matematicamente na semifinal antes do Fla-Flu no próximo domingo. Domingo tem às 4 da tarde Flamengo e Fluminense no Maracanã também, tá bom, galera? Então eu trouxe aqui para vocês as prováveis escalações, né? E a escalação, o campinho tá aqui, ó, com Rossi, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Igor Jesus, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Quem está fora? O Alan, pegou o dengue, o Gerson está com infecção renal e o Fabrício Bruno será poupado, tá? Por isso que o Davi Luiz está aqui na escalação. Pendurados, ninguém está pendurado. Quero pedir para você, cara, antes de sair do vídeo aqui, ó, deixar aquele like para ajudar o nosso trabalho, para fortalecer. Se inscreva aqui no nosso canal se você é Mengão e ative o sininho para não perder nada. Tamo juntos! Saudações rubro-negras! Fui!